Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber e hoje eu tô aqui com vocês para fazer mais uma resenha de filmes do meu novo canal no YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse clássico do cinema, O Poderoso Chefão, filme lançado em 1972 e que contou com a direção do norte-americano Francis Ford Coppola, ou Coppola, como vocês queiram. O Poderoso Chefão, pessoal, tem 3 partes. E hoje eu vou falar com vocês apenas sobre a primeira. As resenhas sobre as partes 2 e 3 vão ser feitas futuramente aqui no canal. Tudo bem? Antes de eu entrar na discussão sobre o filme propriamente dita, eu quero falar brevemente aí com você que está assistindo a esse vídeo. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, toque aí na sinetinha para poder receber as notificações e caso você goste da discussão feita ao longo dessa resenha, dê um like, curta o vídeo e o compartilhe nas redes sociais para que você me ajude a disseminar essas discussões, o canal, para mais e mais pessoas. Tudo bem? Então, gente, chegamos aqui à saga da família Corleone, essa família que tem raízes na Sicília, essa ilha ao sul ali da Itália. O filme começa, o Poderoso Chefão começa, esse clássico começa numa cena ali em que o Vito Corleone, interpretado brilhantemente pelo Marlon Brando, recebe, em meio ao casamento da sua filha Connie, uma série de convivas ali que estão pedindo favores ao chefe da máfia, ao chefe da família mafiosa. É importante dizer que a estrutura da máfia que o Poderoso Chefão analisa é sempre uma estrutura clânica, uma estrutura estabelecida ao redor da família e que tem uma dimensão fortemente patriarcal e machista ali. É um mundo eminentemente masculino, as mulheres são fortemente subordinadas, menosprezadas. A Connie, por exemplo, nunca é tida como alguém que possa vir a dominar a família. E quando alguma moça está grávida, é costume ali entre os convivas da máfia, entre os mafiosos, desejar que o filho venha a ser um varão, que venha a ser um homem. Muito bem. Vito Corleone, interpretado pelo Marlon Brando, tem a filha Connie, sobre quem eu já falei, que está se casando logo no início do filme, e ele tem outros 3 filhos homens, quais sejam o Alfredo, que é o filho mais velho, que é como que uma carta fora do baralho ali na família, alguém que não é propriamente respeitado. O filho do meio, que é o Sonny, que é um camarada de pavio curto, que tende a ser o sucessor ali do Vito Corleone, mas que na verdade toma decisões muitas vezes precipitadas. E o Michael Corleone, interpretado e eternizado pelo Al Pacino. Esses são os filhos biológicos do Vito Corleone. Também há um enteado, alguém que ali é adotado pela família, que é o Tom Hagen, que é um rapaz que não tem ascendência italiana, que é alguém que tem ascendência irlandesa, que o Vito Corleone encontra na rua e chama para sua casa. Então esse é o clã, além da matrona, né, da esposa do Vito Corleone, esse é o núcleo da família, ao redor do qual orbitam os capangas, que têm as subfamílias, que prestam serviços, vão extorquir pessoas, receber justamente o dinheiro, são os capangas que matam, são os capangas que pressionam. A máfia tem braços ali espraiadas pela política, pelo Congresso, deputados e senadores, pela imprensa, nos sindicatos, cassinos, prostíbulos. Realmente, Vito Corleone criou ali um pequeno império. Eu digo pequeno porque quando nós chegarmos à resenha da terceira parte de O Poderoso Chefão, vocês vão ver que a Vito Corleone é aquela empresa ainda familiar e que Michael Corleone, mais ao fim da vida, se tornou aquela multinacional, uma empresa completamente ramificada e capilarizada. Muito bem, isso colocado, é importante dizer o seguinte: Vito Corleone
alcançou uma posição de proeminência na vida e, obviamente, domina uma série de relações. Os demais mafiosos, para explorar os mercados, para explorar a concorrência, precisam necessariamente recorrer aos contatos judiciais, políticos, policiais, jornalísticos que o Vito Corleone domina. Só que chega um determinado momento do filme em que o Vito Corleone é interpelado por um outro mafioso de uma outra família, o Sollozzo, que quer entrar no ramo do tráfico de drogas, que naquela época, em meados da década de 40, a gente está falando ali do fim da Segunda Guerra Mundial, é quando a primeira parte de O Poderoso Chefão tem início. O Sollozzo quer consultar o Vito Corleone sobre a possibilidade de ele desenvolver o tráfico de drogas e receber tanto financiamento por parte do Vito Corleone quanto os contatos, a proteção policial, a proteção judicial. Em troca, ele vai dar uma parte do negócio. Essa é a intenção do Sollozzo, tentar abrir os mercados. E isso, fazendo um primeiro parênteses, dá uma dimensão muito interessante para a gente entender como é que a concorrência, para além dos manuais liberais que falam da livre concorrência, da livre iniciativa, como é que ela funciona efetivamente no capitalismo concreto. E muitos autores da fortuna crítica de O Poderoso Chefão tenderam a fazer uma associação entre o desenvolvimento do capitalismo norte-americano e o desenvolvimento da família Corleone, de tal maneira que, uma vez alcançada determinada cartelização ou monopolização de uma série de ramos, aqueles que estão de fora e querem chegar querem amealhar uma determinada fatia do ramo, ou se mancomunam, no caso com Vito Corleone, que é quem detém os contatos e as fatias do mercado, ou fazem guerra. Então, para além dos manuais liberais que falam da livre concorrência, o que o Poderoso Chefão nos ensina é a prática altamente belicosa e de tráfico de influência para que a concorrência se dê, ou na verdade para que ela não se dê, para que na verdade a manutenção dos mercados seja sempre feita dentro do clã. Quando o Sollozzo tem uma primeira reunião com o Vito Corleone para tentar receber ali o beneplácito para fazer tráfico de drogas, o Vito Corleone denega essa possibilidade. E o faz com base num argumento mais tradicionalista, como se ele fosse ali um cara all'antica, como eles falam em italiano, com a cabeça mais antiquada. Olha, se eu continuar, diz ele, com os meus prostíbulos, com cassino e com jogos, a polícia e os juízes não vão mexer comigo porque eles consideram tudo isso inofensivo. Indo para o tráfico de drogas, no entanto, é uma dimensão que vão cair em cima de mim, eu não quero ter a ver com isso. Qual é a dimensão que resta ao Sollozzo, uma vez que o Vito Corleone lhe fecha a porta? Fazer justamente a guerra ao Vito Corleone. E aí, aquele que tem a primazia, o Vito Corleone, começa a dar lugar, um lugar inusitado, a Michael Corleone, a essa personagem interpretada e eternizada pelo Al Pacino. Inicialmente, o Vito Corleone pretendia fazer uma lavanderia, vocês vão ver que é um termo metafórico, com a vida do Michael. Ele queria tirá-lo da sujeira da máfia e transformá-lo eventualmente num governador, um político de proa, um grande empresário que não tivesse a ver com o submundo. Então o Michael, por exemplo, é o único filho que foi para a faculdade, que foi estudar. E ele também se tornou oficial ali das Forças Armadas Americanas durante a Segunda Guerra. Então era considerado um herói de guerra. Só que acontece o seguinte: no bojo do atentado que o Vito Corleone, que o Marlon Brando acaba sofrendo, justamente por ter fechado a porta dos mercados mafiosos para as famílias competidoras, o Sonny se vê premido a tomar a frente das questões. E ele, como tem uma têmpora muito bravia, como tem um pavio curto, não consegue ali propriamente raciocinar de maneira mais correlata, de maneira mais concatenada e coerente. E o Tom Hagen, que é um consigliere, como eles chamam, um conselheiro, é mais um conselheiro da paz do que da guerra. Cabe então
aquele que não queria entrar na máfia, cuja vida não estava destinada para a máfia, que queria se casar com a Kay, que é a Diane Keaton, tá muito talentosa e bonita nesse filme, cabe ao Michael Corleone tomar algumas decisões prementes. Por quê? Quando seu pai é hospitalizado e ele consegue sobreviver, o Vito Corleone consegue sobreviver a um atentado depois de ter tomado 5 tiros. Quando seu pai é hospitalizado, toda a força policial que está ali à disposição para proteção, e também alguns capangas que acabaram sendo comprados pelas famílias rivais para entregarem a vida do Vito Corleone, o deixam sozinho, que é para terminar o serviço, né? Ele está lá hospitalizado e querem terminar o serviço. Nesse momento acontece uma cena fundamental. Por quê? Porque o Michael vai visitar o pai e quando ele se dá conta do que está acontecendo, de que há uma emboscada feita, que o pai for isolado para ser assassinado, ele, ao invés de tremer, ao invés de demonstrar desespero, pânico, ao invés de ficar com a têmpora ali, bravia como o irmão mais velho, ele tem ideias rápidas, ele se mostra frio, ele se mostra distanciado, como se não fosse o pai a sofrer um possível atentado, um novo atentado, como se fosse alguém alheio. E ele bola toda uma ideia para fantasiar a noção de que ele e o padeiro Enzo, que havia recebido um favor do Vito Corleone e foi visitá-lo levando flores no hospital, de que ele e o padeiro Enzo tinham se tornado, aliás até colocam a gola do sobretudo para cima, mafiosos ali que estavam armados, eram os capangas armados e estavam ali guarnecendo o Vito. Naquele momento, quando passa o carro da família rival, cheio de gangsters armados para matar o Vito Corleone, e eles estão à porta do hospital, fingindo com as mãos nos bolsos que têm armas, aquele momento é um momento decisivo. Por quê? Enquanto o Enzo, quando o carro passa, tenta acender o cigarro e a mão treme, ele mal consegue segurar o cigarro, o Michael para a mão do Enzo, pega o isqueiro, sem tremer as mãos em nenhum momento, e o acende. Está posta ali uma dimensão de que ele tem a possibilidade do cálculo muito posta, muito efetiva, muito fria, de que ele é calculista e sabe tomar decisões efetivamente pensando como seu inimigo, não o odiando. Poderoso Chefão é repleto de aforismos ao longo de sua trama, e um deles, que o Michael Corleone vai dizer na parte 3, é o seguinte: nunca odeie o seu inimigo, porque o ódio enevoa a sua razão. The hate clouds your mind. O ódio torna a sua razão opaca. E isso faz com que você não consiga calcular como o inimigo vai se mover. É como se o Michael, com a sua razão ali de meios e fins instrumental, jogasse xadrez a cada momento. E aí, esse que não era feito para a máfia se vê colocado no bojo mesmo da situação. E o que acontece? O Vito Corleone ainda está hospitalizado, está para voltar, e a família Corleone está acossada pelas outras famílias. Está um momento de bastante impasse. A família Corleone mata, nas madrugadas ali, um filho da outra família, como que para estabelecer uma vingança, e eles querem saber o que fazer. É nesse momento que o Michael Corleone, para além daquele simulacro de gangsterismo, vai ser envolvido no seio mesmo da questão, é colocado numa situação em que ele vai negociar, ele vai ter um encontro num restaurante clandestino com o inimigo para que ele supostamente aceite que o Virgil Solozzo entre no tráfico de drogas, mas uma arma vai ser plantada no banheiro e o Michael Corleone, para além de um simulacro no hospital, vai matar o Virgil Solozzo e vai se transformar num gangster homicida que depois tem que fugir para a Itália. É assim que o Michael Corleone entra na máfia, mas também é drenado, vamos dizer assim, é tragado por ela na circunstância em que seu pai corria sério risco, o irmão Sonny, que tomou atitudes ali destemperadas, acabou sendo baleado, acabou sendo morto, e ele teve que tomar a frente, tomar as rédeas, uma vez que o Fredo ali não se mostrava à altura da tarefa. O Poderoso Chefão, nessa primeira parte, traz características ali draconianas das relações.
A relação dentro do clã envolve uma honraria estrita. É uma relação de reciprocidade que lembra ali os moldes da honraria feudal. Ou seja, se eu tenho uma relação com você, eu te ajudo, eu te devo e você me deve. Mas existe ali uma reciprocidade, ainda que, sobretudo, hierárquica. Agora, fora do clã, em nenhum momento se aceita que haja qualquer tipo de aliança para prejudicar a família, que é o núcleo da empresa mafiosa. Quando o Michael Corleone se isola na Itália, se exila e se isola na Itália, ele até vem a desposar uma moça muito bonita, a Apolônia, uma moça muito bonita ali, uma siciliana, e é bonito acompanhar o namoro tradicional dos dois ali, quando eles vão namorar, todo um séquito de senhoras vão acompanhando ali o relacionamento dos dois. Mas a Apolônia, trágica, infelizmente, acaba sofrendo um atentado por parte dos inimigos de Michael Corleone, que descobrem que ele se isolou na Itália, e ele volta depois para os Estados Unidos, quando o Vito Corleone, já nas últimas ali, faz uma reunião com todas ali as famílias mafiosas e diz que a matança, o olho por olho, dente por dente, essa lógica estrita de Talião, essa lei de Talião que vem lá do Código de Hammurabi, do Império Babilônico, em que se você mata meu irmão, eu mato seu irmão e fica tudo equivalente. Para parar essa cadeia de vingança, há uma reunião entre os mafiosos e então o mercado de drogas é aberto, o Vito Corleone tem que aceitar para que o Michael Corleone não sofra nenhuma represália. O que acontece? Acontece que quando o Michael Corleone volta e o Vito Corleone conseguiu se recuperar ali do atentado, né, e viveu mais algum tempo, quando ele vai se aposentando, o Michael Corleone sabe que não há situação mais para sua família permanecer em Nova York, que é o logradouro ali de domínio da família. Por quê? Porque os demais, com a morte do Vito Corleone, poderiam se voltar contra o filho que tomou a frente da empresa mafiosa, tentando ganhar da família Corleone os apoios policiais, políticos e judiciais em prol de suas próprias famílias mafiosas. É hora então de o Michael Corleone sanear as despesas e a concorrência da sua empresa mafiosa. Praticamente todos os rivais mafiosos são assassinados e ele se move ali para Las Vegas para tocar o seu ramo de cassino. Eu estou mostrando tudo isso para vocês, acompanhando os momentos constitutivos da trama, para que vocês compreendam que a engenharia política e a engenharia política, o enredo de O Poderoso Chefão acompanha movimentos de competição por fatias de mercado e disputas de poder que envolvem ali uma trama de trocas, só que essas tramas de trocas, como eu disse ao começo da resenha, nunca podem acontecer de maneira a cumprir a lei da oferta e da procura. Determinadas fatias do mercado já estão destinadas a relativos grupos que pagam ali os seus contribuintes na polícia, na política, na mídia e no judiciário, para que todas as suas relações fraudulentas sejam encobertas e acobertadas. Sejam, na verdade, aquela velha expressão que nós temos aqui, a passada de pano. Então, quando ao fim do filme, eu não vou contar aqui o desfecho da primeira parte, mas quando acontece um diálogo formidável entre Michael Corleone e Vito Corleone, em que Vito Corleone vai mostrar como, depois da sua morte, os demais mafiosos vão emboscá-lo, o Michael Corleone já se antecipa às colocações de seu pai, de tal maneira que, quando ele assume a postura efetiva de chefe, de capo, de padrinho, de quem se beija a mão, o aprendizado ali do Michael Corleone aconteceu a ferro e a fogo, com o assassinato da sua esposa, com um atentado contra o pai, com a morte de seu irmão Bárbara, fuzilado, tomando vários e vários tiros. Foi esse aprendizado que forjou o padrinho justamente a ferro e a fogo. É essa, digamos, a síntese do movimento narrativo e histórico-político de O Poderoso Chefão, parte 1, pessoal. Então eu fico aqui nesse momento com a resenha, com a primeira parte de O Poderoso Chefão.
Me despeço aqui de vocês. Peço que, se você gostou dessa resenha, você dê um like, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais e, caso você ainda não esteja inscrito no meu canal, que você se inscreva e toque a sinetinha para receber as notificações. Resenhas de filme aqui no meu canal, Flávio Ricardo Vassoler, todos os sábados às 10 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima!